A discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias é um dos momentos mais significativos do ciclo orçamentário brasileiro. Após o envio do projeto pelo Poder Executivo até 15 de abril, o Congresso Nacional inicia uma das fases mais complexas e estratégicas da elaboração orçamentária. A análise é conduzida inicialmente pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, espaço onde o debate técnico e político se encontram para moldar as diretrizes que orientarão a lei orçamentária anual. Essa etapa é crucial, pois garante o equilíbrio entre o planejamento estatal, de natureza técnica, e a representatividade democrática do parlamento, assegurando que as prioridades nacionais incorporem as demandas regionais e setoriais. O processo legislativo do projeto de lei de diretrizes orçamentárias é marcado por uma sequência de etapas bem definidas. Após a recepção e leitura da proposta pela mesa do Congresso, o projeto é encaminhado à CMO, onde ocorre a análise preliminar e abertura de prazo para apresentação de emendas parlamentares. Em maio, deputados e senadores apresentam suas sugestões de alteração, que podem abranger tanto o texto principal quanto os anexos de metas e riscos fiscais. Em seguida, a Comissão Mista de Orçamento realiza a discussão, elabora o parecer final e vota o substitutivo do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é posteriormente apresentado em sessão conjunta da Câmara e do Senado para apreciação. A tramitação culmina com a sanção presidencial até 17 de julho, transformando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício seguinte em lei. A Comissão Mista de Orçamento desempenha um papel central nesse processo. Composta por 40 parlamentares, 30 deputados e 10 senadores, e número equivalente de suplentes, a Comissão Mista de Orçamento funciona como órgão técnico e político responsável pela análise do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Suas atribuições incluem examinar a compatibilidade do projeto com o PPA e a Lei de Responsabilidade Fiscal, sistematizar e avaliar as emendas parlamentares, emitir pareceres e propor o texto final a ser votado no Congresso Nacional. Essa estrutura, embora formalmente técnica, reflete intensas negociações políticas que buscam conciliar metas fiscais e demandas federativas. No interior da CMO, há uma divisão funcional de papéis. O presidente geralmente é um deputado ou um senador que coordena os trabalhos e define a pauta das reuniões. Os vice-presidentes, oriundos do Senado ou da Câmara, em sistema de alternância com a presidência, auxiliam na condução das atividades. O relator-geral do orçamento exerce papel estratégico, consolidando os pareceres setoriais e elaborando o texto final do substitutivo. Os subrelatores, indicados entre diversos partidos, analisam áreas específicas como saúde, educação, infraestrutura e assistência social, emitindo pareceres técnicos que fundamentam as decisões da comissão. Essa dinâmica confere caráter colaborativo ao processo, embora permeado por disputas políticas e regionais. As emendas parlamentares constituem o instrumento mais visível de participação direta dos congressistas na formulação das diretrizes orçamentárias. Podem alterar dispositivos do texto, são as conhecidas emendas de texto, modificar anexos e parâmetros fiscais, conhecido como emendas de anexo, ou incluir metas e programas prioritários, conhecido como emendas de priorização. Contudo, sua admissibilidade depende do cumprimento de critérios rigorosos. Devem estar compatíveis com o PPA vigente, respeitar os limites fiscais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não gerar despesas continuadas e apresentar justificativa técnica adequada. Além disso, devem observar o princípio da territorialidade, evitando concentração de recursos em regiões específicas em detrimento do equilíbrio nacional. O processo de análise das emendas segue um fluxo meticuloso. Inicialmente, os subrelatores setoriais avaliam as propostas dentro de suas áreas temáticas e elaboram relatórios consolidados. Esses documentos são então encaminhados ao relator geral, que prepara o substitutivo do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
texto unificado que incorpora as emendas aceitas e justifica as rejeitadas. Após a aprovação na CMO, o texto segue para a votação no plenário do Congresso Nacional. Nesta fase, é possível a apresentação de novas emendas, mas apenas sobre dispositivos não examinados pela comissão, garantindo racionalidade e economia processual. A versão final aprovada da Lei de Diretrizes Orçamentárias define parâmetros fundamentais para a execução das emendas parlamentares. Ela estabelece, por exemplo, que as emendas individuais, RP6, podem alcançar até 2% da receita corrente líquida do exercício anterior, enquanto as emendas de bancada estadual ficam limitadas a 1%. A execução dessas emendas é de caráter impositivo, salvo os casos de impedimento técnicos devidamente justificados. A legislação recente também reforça a necessidade de transparência, impondo a obrigatoriedade de publicação das informações sobre execução orçamentária no portal Transferigov e define ainda prazos máximos para pagamento, até 3 meses antes da eleição, evitando o uso político do orçamento. A discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias é, portanto, mais do que um rito formal. Trata-se de um momento de pactuação federativa e de definição estratégica das prioridades públicas. Ao integrar o planejamento de médio prazo, PPA, com a execução anual, a LOA, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias serve como elo entre visão e ação governamental. Nesse espaço, o Legislativo exerce seu papel de controle e aperfeiçoamento das políticas públicas, garantindo que o orçamento traduza os compromissos assumidos pela sociedade. Ou, melhor dizendo, com a sociedade. O equilíbrio entre técnica, política e responsabilidade fiscal confere legitimidade ao processo e consolida a prática democrática na gestão das finanças públicas. Em síntese, a tramitação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias na Comissão Mista de Orçamentos e no Congresso Nacional representa o ponto culminante do processo orçamentário participativo brasileiro. É nesse debate que se ajustam as metas fiscais e se definem os rumos das políticas públicas, conciliando o interesse nacional com as demandas locais. As emendas parlamentares, quando bem fundamentadas, tornam-se expressão legítima do Pacto Federativo e instrumento essencial de equilíbrio entre o planejamento estatal e a representação democrática. Assim, o ciclo PPA, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, convertido em Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, reafirma a lógica de continuidade entre o planejamento, diretrizes, lei aprovada e execução, consolidando a governança orçamentária do país. Nos vemos no próximo encontro.